Convidados especiais que têm uma história interessante para contar e que se conectem de verdade com os tênis que usam. Pessoas bem-sucedidas das artes, do esporte e do entretenimento. Criativos em suas origens, que nos mostram que os tênis nos unem e que nossas conversas continuam começando pelos pés. Sempre. Esse é o SBR Entrevista. Bom, Pedro Andrade, designer e fundador da Pier. Obrigado por mais uma vez estar aqui, agora no SBR Entrevista. A gente tem, por filosofia no SBR Entrevista, dizer que nossas conversas começam pelos tênis. E aí é por isso que eu queria começar perguntando para você, qual o primeiro tênis de que você tem lembrança, assim, o primeiro que marcou a sua vida? Cara, é difícil eu lembrar, assim, porque tem vários tênis, assim, desde quando eu era pequeno eu gostava de tênis. Então, tiveram muitos tênis que me marcaram, mas eu tenho lembrança de alguns. Por exemplo, tinha um que eu andava de skate e era uma imitação dos Airwalks. E, se eu não me engano, a marca dele chamava Hemp. Era uma imitação idêntica, assim, e todos os skatistas, meus amigos, assim, gostavam desse tênis e tinham. Eu queria muito esse tênis. O Gazelle da Adidas. E posteriormente eu comecei a gostar de uns tênis da Nike, assim. Depois de muitos anos eu comecei a ficar mais ligado em Nike. E quando surgiu o Shox, por exemplo, era um dos meus tênis favoritos, assim. Eu gostava muito daquele tênis do Vince Carter que ele usava nos jogos, que tinha um zíper, ele era todo prata, com as molas azuis. Eu achava muito legal aquele tênis. Os primeiros Shox, assim, me chamavam a atenção. E era um tênis que a galera no começo não gostava muito, era esquisito, mas aquela esquisitice me chamava a atenção, sabe? E até hoje eu gosto desses modelos antigos do Shox. Então tem essa coisa bem confusa, assim, dos tênis de skate com Shox e tênis de basquete também eu gostava bastante, até porque eu jogava basquete. E como é que você entrou nesse universo da cultura sneaker? Assim, como foi o seu primeiro contato? Como é que você descobriu que existia um universo de história por trás dos tênis? Essa história tem... Você tá muito nessa história porque acho que em 2003, eu não lembro, 2003 ou 2004, eu tinha alguns tênis que eu achava super legal e tal, guardava eles na caixa, mas nem me ligava desse termo sneakerhead. E aí eu tava no Orkut pesquisando, acho que era no Orkut? Era no Orkut. Sim, no tinha, Orkut. né? Eu tava pesquisando um grupo da galera que gostava de tênis, aí tinha você que tinha um blog, você tinha acabado de começar um blog. E aí eu descobri um pessoal que muitos desses caras eu sou amigo até hoje. Eu lembro de muita gente que apareceu nessa mesma época ali, caçando os tênis, tentando importar algum tênis diferente. E aí eu lia teu blog e aí eu comecei a entender o que era sneakerhead e descobri que eu era um sneakerhead, um colecionador de tênis. E até hoje você continua ligado nos tênis, você continua... Porque dessa primeiríssima geração de sneakers BR, tem um monte de gente que fala, tô velho pra isso, não me interesso mais, não sei o quê, mas você ainda continua... Muita gente sumiu, assim, foi desaparecendo, né? A galera acho que foi cansando, mas é uma coisa minha, né? Desde pequeno, eu lembro que eu era, sei lá... Eu era molequinho, pequenininho, eu gostava muito de tênis, então é difícil você se desvincular disso. Acho que é quase que impossível. Então eu sou muito ligado em tênis hoje. Mesmo que eu não participe mais tanto desse movimento de fila, raffle, essas coisas, eu não tô mais muito nisso. Aliás, tô zero nisso. Mas eu gosto muito de tênis, ainda coleciono e vou atrás de alguns que eu gosto muito. Então, sou muito ligado, sim, em tênis. Acho que tem uma ligação disso aí com você gostar de produto, né? Você gosta de produto de uma maneira geral, assim, o tênis como produto e de outros produtos que estão conectados com essa cultura. Sim, eu sempre fui muito ligado ao produto em si. Eu sou designer industrial e um dos motivos de eu ter me tornado um designer de produto é que eu gostava de tênis e eu queria desenhar tênis, eu queria criar isso. Então, eu sou muito ligado no produto em si e vice-versa. Assim, o tênis transformou... Na verdade, o tênis fez com que eu escolhesse a minha profissão, sabe? É quase que isso. Voltando para o começo da nossa conversa, quando a gente falou que elas começavam pelo tênis, não dá para não
a essa altura do vídeo todo mundo já reparou que a gente tem nos pés uma novidade, mais uma novidade da Pier. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse novo produto, o que ele representa e o que as pessoas podem esperar dessa nova parceria com a Converse. Eu fui chamado há um tempo atrás pela Converse, fiquei muito feliz. Primeiro porque eu sou muito ligado em Converse, eu gosto muito de Converse. E quando eles me chamaram e falaram, você vai ter que reinterpretar um Chuck 70, que é o meu tênis favorito da Converse. Eu amo esse tênis, eu tenho outras edições. Eles falaram, a gente vai entregar um Chuck 70 para você e você vai pensar em uma versão da Pier pro Chuck. E foi muito legal isso. Então eu pensei em um tênis que viajou desde a década de 70 até aqui, e ele tem marcas de uso e de viagens e de história, né? Ele viaja pela história da Pier, pelo primeiro logo, para onde eu tô indo, onde eu tô, e ele tem essas marcas de uso, que é uma coisa que eu mostro muito isso nas peças da Pier. Muitas vezes eu faço essa coisa de marcado, de puído, de desgaste, que eu acho muito interessante isso. Talvez isso traga uma história a mais para o produto. E eu não posso falar muito ainda do que vai ser esse tênis, de como vai ser a ação dele, mas tá por pouco. A gente está abrindo um espaço novo nas próximas semanas. Posso dizer que esse produto provavelmente vai ser uma das ações desse espaço. Bom, a gente já falou num vídeo no nosso canal dessas diferenças, de como pegando o tênis na mão, colocando no pé, o Chuck 70 é tão diferente de um Chuck regular. Mas eu queria saber para você o que faz o Chuck 70 tão especial e o que você destacaria de diferenças dele em relação à versão regular do Chuck que as pessoas estão acostumadas. Eu acho que é exatamente aquela pergunta que você me fez antes sobre o produto, sobre gostar de produto, né? Esse tênis ele tem um primor na fabricação dele, que é o diferencial desse tênis, né? O material do solado, o vulcanizado dele é não só de um material diferente, mas ele é feito de uma maneira bem diferenciada, nos moldes dos anos 70, e até a lona dele é mais encorpada, ela tem um tratamento especial, a altura do solado, né? A vira ela é mais alta, o bico acaba consequentemente ficando um pouquinho mais curto. O shape dele é muito interessante. Esse tênis ele é muito especial, ele é muito caprichado. Todos os detalhes dele são pensados e são executados de uma maneira muito bonita, muito detalhada. Acho que além disso tem o lance do patch, no 70 ser um patch aplicado, que aí você reforçou com os patches da PA. Sim, é bem legal. O regular, o All-Star, ele não tem o patch aplicado, né? Ele é só uma estampa. E ele tem esse patch que eu acho que é couro, né? Ou não sei, mas ele é bem bonito esse patch. Você falou que você é designer industrial, mas acho que tudo começou com o desenho. Você tem aptidão para o desenho e eu queria saber de onde vem essa história? Que é a primeira coisa que você lembra de ter desenhado na vida e que, sei lá, de repente seus pais guardaram, ou o desenho que você tem? Minha mãe tem todos os desenhos que eu fazia assim, quando eu era pequeno. Eu tenho um desenho que eu fiz. Eu sempre desenhava pessoas, assim. Eu tenho uma vaga lembrança de eu bem pequenininho desenhando pessoas. Minha mãe guarda esses desenhos. Tem desenho lá de quando eu tinha 3, 4 anos, assim. E eu sempre via meu pai e minhas tias desenharem, pintarem, né? A família do meu pai sempre pintou e meu pai desenhava muito bem. Então eu via isso e eu queria fazer igual. Eu sempre fui curioso nessa coisa de arte, de pintura e desenho. Isso faz parte até do meu processo criativo, sabe? O desenho em si. E como é que isso virou a escolha da sua carreira profissional? Assim? Rolou alguma dúvida na época do famoso vestibular? Como é que você decidiu o que é que você queria fazer com essa aptidão que você tinha, que era desenhar? Na real, eu falava para as pessoas que eu queria ser designer ou ser desenhista, e muita gente falava para mim, putz, mas essa profissão, eu não sei, é meio esquisito, não sei se tem mercado, se não tem. Mas eu tinha muito na minha cabeça que era a única coisa que eu sabia fazer, sabe?
eu não tinha muita escolha. Aí eu acabei prestando algumas coisas de tantas pessoas falarem, pais falarem, presta outra coisa. Eu prestei direito, eu prestei engenharia, prestei um monte de coisa que não tinha nada a ver comigo. E aí no fim das contas eu falei, não, eu acho que nada disso vai dar certo, porque eu não sei fazer nada disso. E aí eu prestei design. Pra mim foi a melhor escolha da minha vida, assim, quando eu decidi fazer o que eu gostava e eu sentia mais seguro, me sentia mais confortável. E foi uma escolha bem natural pra mim, assim. É o que eu sei fazer, é o que eu vou fazer. E aí na faculdade deve ter tido aquele momento, você fez design industrial e você começou a desenhar produto, deve ter tido aquele primeiro momento em que o seu desenho, um primeiro desenho seu virou um produto. Isso foi bem interessante, porque na verdade o desenho a gente sempre imagina ele como um produto, né? E é quase que um desenvolvimento utópico ali, que você desenha aquilo e fica querendo que aquele desenho seja exatamente, o produto seja exatamente como o desenho. A primeira vez que eu fiz um desenho meu virar produto, eu acho que foi uma cadeira, cara, e eu fiquei meses desenhando uma cadeira e era muito difícil para mim conseguir desenvolver ela ergonomicamente falando, assim, e quando eu consegui desenvolver ela exatamente do jeito que tava ali no desenho, foi uma coisa muito especial, assim, para mim, é uma coisa que me marcou muito. Nossa, é possível um desenho se tornar um produto, você fazendo da maneira certa, com a ficha certa, com as especificações certas, aquilo se transformava em alguma coisa tridimensional e aquilo para mim era muito gratificante. E acho que na faculdade, no final da faculdade, deve ter rolado uma outra dúvida parecida com aquela primeira do que fazer com essa sua aptidão de desenhar, que é o que fazer com a faculdade. Na época, eu estava na faculdade, eu estava muito em dúvida do que eu iria fazer, porque eu tinha um sonho de ser designer de tênis. Eu queria ser um designer de alguma marca grande de tênis, desenhar, principalmente para Nike. Nessa época eu já estava aficionado por Nike e eu queria ser um designer da Nike. Acho que pela fase que a Nike estava vivendo na época, né, que era 2012, 2013, e eu queria ser um designer de tênis. E aí, quando eu estava no último ano de faculdade, eu percebi o quanto que isso ia ser difícil se concretizar. E aí eu tinha algumas camisetas que eu fazia pra mim, eu fiz algumas camisetas com um tecido que era legal e tal, e elas tinham um corte um pouco diferente, mas eu não tinha pretensão de ter uma marca em si, mas eram umas camisetas que eu fazia, eu sempre fui ligado em moda também. E aí os meus amigos começaram a perguntar das camisetas, eles queriam as camisetas, a gente falou, pô, e se eu fizer umas camisetas pra vocês e vocês me pagam as camisetas e a gente costura a camiseta e faz ela para vocês. Eles curtiram, todo mundo começou a usar, a galera perguntava. Falei, pô, vou fazer uma marca. Isso foi no último ano de faculdade. E aí começou a dar certo, eu comecei a falar, pô, talvez eu goste mais disso do que ficar só no tênis. Eu acho que isso é mais amplo, eu posso fazer qualquer coisa aqui, qualquer tipo de roupa ou qualquer objeto. Eu acho que se eu tiver uma marca, o princípio de ter uma marca é o princípio básico do design. Assim, eu posso aplicar essa marca em várias coisas e não se limitar a ser um designer de calçados. Trabalhando para outra marca. Trabalhando para outra marca. Eu posso criar da maneira que eu bem quiser e tudo que eu desejar fazer, eu vou fazer com essa marca, sabe? Então, desde o começo eu coloquei na minha cabeça que a Pied ela seria uma marca de lifestyle, que eu poderia fazer tudo que tivesse ao meu redor e que fizesse parte da minha vida como produto. A essência, mesmo ela sendo uma marca de lifestyle e tendo várias coisas, e tem vários outros produtos da Pied por sair, é uma marca reconhecida como uma marca de vestuário. Sim. E quais são os maiores desafios de ter uma marca de vestuário independente aqui no Brasil? Cara, para começar, assim, já é muito difícil. Você dá um start numa marca, numa empresa da maneira correta, é um grande desafio. Porque, primeiro que é muita burocracia, e segundo que se você não tem uma formação, você tem que penar muito para descobrir quais são os processos certos para você fabricar uma peça e ela sair da maneira certa, sair um produto legal.
é muito difícil, porque é um segmento que você depende muito de terceiros. E se você decide fazer por você, aprender os princípios básicos da produção, também é uma coisa que leva tempo. No meu caso, eu era designer industrial, eu sabia fazer desenhos técnicos e criar protótipos e moldes de outro tipo de produto. Roupa é completamente diferente. Não é completamente diferente, é bem parecido, aliás. Tanto é que eu só adaptei esse meu conhecimento para o vestuário. Levou um pouco de tempo, eu tive que conversar com muitas pessoas e no início depender de muitas pessoas para aprender, para entender como esse processo todo funcionava. Depois que você aprende isso, é mais fácil. Eu acho que talvez outra coisa que seja bem difícil é você criar uma identidade forte da tua marca, sabe? Eu acho que você achar essa identidade, achar o caminho certo da sua marca é uma coisa que leva um pouco de tempo. Dificilmente você começa de primeira sabendo exatamente aquilo que você quer. Ou às vezes você sabe, mas você não consegue executar, porque aquilo demanda tempo, habilidade, grana e várias coisas que vão te limitando no começo. E é aí que muita gente acaba desencanando, desistindo, falando, acho que isso não é pra mim. Você tem que romper essa barreira para conseguir ter uma marca. E o que é que você quer para a Pied? Aonde você vê a Pied hoje e aonde você quer que a marca chegue? É bem complexa essa pergunta. Cara, eu acho que eu andei nesses 5 anos e meio, até que bem rápido. Eu, sinceramente, estou vivendo uma fase assim, de realização de sonhos, principalmente nesse ano. Eu fiz muita coisa que eu sonhava fazer depois de 20 anos de marca, assim, eu acelerei esse processo, mas eu quero que a Pied continue nessa crescente, sabe? Eu quero projetos de colaborações, eu quero estar em mais lugares, quero que cada vez mais as pessoas usem a Pied não só como uma forma de investimento, mas use como uma forma de estilo de vida, sabe? Quero expandir isso, não deixar essa história só na moda, na roupa. Eu quero expandir e transformar a marca de vez, assim, ela completa numa forma de lifestyle mesmo. Eu enxergo isso para os próximos anos da Pied, sabe? Eu transformar a marca não uma marca, num estilo de vida. Legal. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Valeu, Ricardo. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Bom, se você gostou do vídeo, dê um like, assina o canal do Sneakers BR no YouTube, ativa as notificações e não se esqueça de seguir tanto a Pied quanto o Sneakers BR nas redes sociais. Valeu!